Olá! Nesta aula vamos estudar a floculação, uma das operações unitárias da clarificação nas estações de tratamento de água. Vamos entender seus mecanismos, os fatores que a influenciam e os tipos de unidades utilizadas na prática. A floculação é um conjunto de fenômenos físicos cujo objetivo é reduzir o número de partículas suspensas e coloidais presentes na massa líquida. Ela ocorre após a coagulação. As partículas desestabilizadas pelo coagulante se chocam, formando flocos maiores e mais densos, que serão removidos por sedimentação, flotação ou filtração direta. O êxito da floculação é avaliado pela redução da turbidez e da cor aparente da água. A USEPA recomenda turbidez máxima no efluente das unidades de decantação de 1,0 unidades de turbidez para água bruta com turbidez inferior a 10 unidades de turbidez e de 2,0 unidades de turbidez quando a turbidez da água bruta for igual ou superior a 10 unidades de turbidez. O primeiro mecanismo de transporte é a floculação pericinética, associada ao movimento browniano. Partículas coloidais com dimensão inferior a 1 micrômetro movem-se de forma aleatória e promovem os primeiros choques, ainda na unidade de mistura rápida. A eficiência desse mecanismo depende duplamente da temperatura da água, por meio da viscosidade. O segundo mecanismo é a floculação ortocinética, dominada pelo gradiente de velocidade do escoamento. Esse mecanismo atua sobre partículas maiores, acima de 1 micrômetro, e é responsável pela formação dos flocos mais pesados. Para partículas de 10 micrômetros, a taxa de encontros ortocinéticos supera a pericinética em mais de 3.700 vezes. Os parâmetros determinantes são o gradiente de velocidade e o tempo de detenção hidráulico. O terceiro mecanismo é a sedimentação diferencial, decorrente da desuniformidade de volume e de densidade dos flocos formados. Por adquirirem distintas velocidades de sedimentação, os flocos se chocam durante o movimento descendente na unidade de decantação, formando flocos ainda mais pesados. Esse mecanismo é modelado pela lei de Stokes. O crescimento dos flocos tem um limite. À medida que aumentam de tamanho, as forças hidrodinâmicas tendem a romper o floco, e flocos rompidos dificilmente voltam a se formar nas mesmas condições. Gradientes elevados favorecem a ruptura em vez da agregação. Por isso, para cada tempo de floculação existe um único gradiente ótimo. Tempos maiores pedem gradientes menores e vice-versa. Isso é exatamente o que expressa o número de Kemp. Os principais fatores que interferem na floculação são o tempo de detenção hidráulico, que pela NBR 12.216 deve ser de 20 a 30 minutos para floculadores hidráulicos e de 30 a 40 minutos para mecanizados. O gradiente de velocidade, que define o tamanho, a densidade e a resistência do floco. O curto-circuito, minimizado pela disposição alternada das aberturas. E a geometria das câmaras, onde câmaras circulares reduzem zonas mortas em comparação às de base quadrada. Quanto aos tipos de floculadores, classificamos-los em hidráulicos e mecanizados. Os hidráulicos utilizam chicanas para gerar mudanças de direção do escoamento. Têm baixo custo, fácil construção e condições de fluxo próximas ao fluxo de pistão. Os mecanizados utilizam paletas, turbinas ou hélices com eixo vertical ou horizontal. Oferecem boa flexibilidade operacional, mas apresentam maior risco de curto-circuito e manutenção mais frequente. Para resumir, a floculação é o fenômeno físico que agrega partículas desestabilizadas em flocos removíveis. O transporte ocorre por 3 mecanismos: pericinético, ortocinético e sedimentação diferencial. Gradiente e tempo de detenção governam o tamanho e a resistência do floco, e a escolha do floculador deve equilibrar custo, flexibilidade e controle de curto-circuito. Até a próxima aula!